Uma pessoa que morreu de uma doença causada pelo tabagismo poderia ter evitado a morte. Era só não fumar. Será que é simples assim? Dá para passar a vida inteira, nos dias de hoje, sem ser pelo menos fumante passivo? Dúvidas que vão ser esclarecidas hoje. O que dá para afirmar agora é que custa muito tentar salvar vidas de pessoas que têm alguma doença causada pelo fumo. Vamos dar uma olhada. Fumar não altera a qualidade de vida só de quem dá a tragada ou daquele que está por perto. Até mesmo o cidadão que nunca viu um cigarro paga a conta. A explicação é simples. Segundo o Sistema Único de Saúde, foram desembolsados 23 bilhões de reais em 2015 para tratar vítimas do tabaco. E o número de doenças causadas pelo cigarro é assustador, gira em torno de 50. Tratar o tabagismo como uma epidemia e implementar políticas para o combate é questão de Estado. E em 2005, o Brasil ratificou o Tratado Internacional sobre o assunto. Hoje, há uma série de medidas a serem cumpridas. Quais são essas medidas? Elas estão sendo cumpridas? O número de fumantes tem caído? É o que nós vamos descobrir agora na conversa com a professora de Direito Civil, Clarissa Karnikovski, e com a advogada Daniele Barata, representante do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde. O CETAB é da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Primeiro, obrigado às duas, por terem vindo até aqui, obrigado por aceitarem o convite. O tabagismo é uma questão de saúde pública. Agora, o que tem sido feito nos últimos tempos para evitar que mais pessoas passem a fumar ou para tirar aquelas pessoas desse hábito? Começo aqui com a Clarissa. Realmente a Convenção 4, ela surgiu justamente com o intuito, como uma resposta, desses 192 países que participaram dessa convenção, Apenas 180 acabaram ratificando, mas serviu justamente como uma resposta a essa necessidade, de todos os países, não só o Brasil, de ver essa minimização, do uso do tabaco e também dos efeitos do tabaco. O que diz a Convenção, Daniele? Então, a Convenção Quadro, o objetivo dela é lutarmos contra essa epidemia mundial do tabaco. Então, existem algumas diretrizes onde os países que fazem parte dessa convenção devem adotar medidas internas de políticas públicas para a redução, tanto da iniciação quanto a cessação do tabaco. Então, existem algumas medidas. Dentre elas, você tem a restrição à publicidade, você tem ambientes livres, a cessação de fumo em ambiente coletivo fechado, a restrição ao consumo, à venda do tabaco para menores de 18 anos, dentre outras medidas da Convenção. A gente até falava um pouquinho aqui antes da gravação que essa questão dos jovens é crucial. É preciso evitar que os jovens passem a fumar, comecem a fumar? Isso é um ponto importante? Isso aí. Existem estudos que afirmam que a iniciação se dá a menores de 18 anos. Então, os jovens, eles iniciam muito jovens, a iniciação do tabaco e, portanto, um dos focos da Convenção Quadro é exatamente você dar um olhar especial para esses jovens, que muitas das vezes eles não iniciam simplesmente porque eles têm vontade de iniciar. Os jovens ainda não têm muito discernimento do que é bom e do que é ruim. E eles acabam se encantando por muita publicidade, acabam se encantando por aquela publicidade antiga que se tinha do cigarro, onde fumar é liberdade, fumar é beleza. Então, isso ainda tem uma cultura da indústria do tabaco na sociedade como um todo. Não é somente em relação à geração atual, mas também às gerações futuras. É uma preocupação ponderante em relação às próximas gerações. Agora, o que a legislação brasileira ou internacional diz? Como é que ela ajuda, como é que a lei ajuda a evitar novos fumantes, a barrar esse hábito? Tem alguma coisa na legislação que seja importante? É interessante que a nossa legislação ela trata sobre alguns aspectos. Já havia algumas medidas, principalmente em relação à própria propagação midiática de produtos fumígeros, Então, não só em relação ao próprio tabaco em si, mas e também algumas legislações estaduais falam sobre alguns aspectos, mas de uma forma muito ínfima ainda. O que a gente tem é o quê?
a proibição de fumar em local fechado, bar, restaurante, o que mais que a gente pode citar? Em lugares coletivos fechados, sejam públicos ou privados. Né? Isso não pode? Não pode. E o que seriam esses locais, né, fechados, públicos, né, ou privados? São todos aqueles locais em que há um acesso de várias pessoas, né? Então, assim, por exemplo, uma universidade, né, dentro de uma universidade, dentro de um bar, dentro de uma padaria, de um mercado. Nada disso pode? Nada disso. Nós temos, antes da assinatura da Convenção Quadro, nós temos uma legislação proibindo a publicidade, né, da propaganda. E, posteriormente, nós tivemos um decreto que regulamentou essa lei e proibiu todo e qualquer tipo de publicidade, com exceção à exposição do produto nos pontos de venda. Então, isso já é uma medida que já houve um impacto enorme, né, em relação à iniciação e também em relação à cessação. Muitos fumantes relatavam que o fato de você não ter mais aquelas publicidades na televisão e você não ter mais também publicidade nos pontos de venda, automaticamente já inibiam, né, essa vontade de a todo momento ficar vendo e querer fumar cada vez mais. E o que foi importante em relação a isso? Daniele, menos publicidade, a Convenção Quadro, o que mais fez com que diminuísse o número de fumantes no Brasil e no mundo? Bom, nós podemos trazer, como a Clarice estava falando, a legislação de ambientes livres, né? Isso daí foi um fator também extremamente importante, por dois aspectos, né? Um, em relação ao tabagismo passivo, que você tinha muitos trabalhadores, né, que trabalhavam, por exemplo, em bingo, em restaurantes, e que obrigatoriamente tinham que ficar em torno de 8 a 10 horas por dia fumando passivamente. Em relação às crianças também, porque quando você proíbe as pessoas em fumar em ambientes fechados, você também está protegendo as crianças e os jovens de estarem fumando passivamente. E em relação também ao próprio fumante, o fato de você ter que sair de um estabelecimento para você fumar, por exemplo, em relação a bares e restaurantes, né? Você está tomando uma cerveja, está com os amigos batendo papo, o fato de você cessar aquele assunto, cessar aquela convivência para ter que sair, isso também já é uma medida em que começou a haver também muitos fumantes começaram a cessar em virtude também dessa dificuldade. E outra, os próprios amigos, a própria sociedade, né, começou a olhar essas medidas de uma forma positiva e as próprias pessoas são as primeiras a falarem para os seus amigos: não, por favor, aqui não pode fumar, né? Se você quiser, você vá, né, para um outro local, nesse momento eu estou almoçando, eu estou comendo, não combina com cigarro. Então foram medidas extremamente importantes para essa queda, né, no índice de pessoas que fumam. Agora, quais são os próximos passos? Quais são os próximos desafios? O que a gente tem que fazer daqui para frente? Eu acho que tem que ter uma fiscalização mais pormenorizada, né, mais forte nesse sentido. Porque nós temos a legislação, né, nós temos o tratado internacional, nós temos inclusive essas próprias legislações que são estaduais, por exemplo, Joinville, Florianópolis. São Paulo tem um projeto de lei muito interessante que fala justamente da proibição dessa propaganda em displays, em padarias, em supermercados do cigarro, né? Das carteiras de cigarro. Então, assim, tem essas medidas, basta uma fiscalização mais profunda, mais convincente, digamos assim, que eu acho que já ajudaria bastante. E eu ainda trago a contribuição em relação aos aditivos, que também é uma medida extremamente importante, que nesse momento nós temos uma ação direta de constitucionalidade no Supremo. E essa ação nós estamos hoje com uma liminar, né, dada pela ministra, podendo então ainda ter fabricação de cigarros com aditivos. Foi uma resolução da Anvisa visando, né, diminuir a iniciação, porque esses aditivos eles causam alguns efeitos, principalmente nos jovens, né, torna mais palatável o cigarro, diminui a irritabilidade na garganta quando fuma. Então isso é uma atratividade para os jovens. Então, e a ideia é proibir o aditivo, não é isso? Isso. A ideia é proibir o aditivo, seguindo, inclusive, a Convenção Quadro, né? Então, a Anvisa fez até uma audiência pública sobre essa temática e houve, né, na sociedade, as pessoas estavam de acordo com a proibição de aditivos, porém, a indústria do tabaco entrou com uma ação. E hoje em dia, então, essa liminar está valendo e estamos aguardando o julgamento para saber se vai, de fato, prevalecer a resolução ou não.
O que a gente tem de condenação, Clarissa, em relação à indústria do cigarro, condomínios, lugares fechados? O que a gente tem de fato? A indústria ainda nada, né? Nenhuma ação com trânsito em julgado, infelizmente. Então, assim, a indústria do tabaco nunca foi condenada a indenizar um brasileiro. Com trânsito em julgado ainda não, né? Mas, assim, tem uma decisão judicial em relação ao condomínio, que é bastante interessante, que também há essa proibição do fumo em condomínios e que uma pessoa se sentiu prejudicada porque nada mais é do que uma exposição que você não quer, não tem, né, não gostaria de ter essa exposição e acaba tendo um prejuízo, né? Então, o próprio condomínio foi condenado, né, por conta desse descuido, digamos assim. Eu ressalto que nessas ações de dano moral, nessas ações indenizatórias, uma dificuldade muito grande que o Poder Judiciário tem é de fazer o nexo causal, né? Então, em termos de saúde, né, e de doença, nós não temos um único fator que gere um nexo causal. Então, nós temos vários fatores. E aquela dificuldade, né, da saúde se comunicar com o direito e do direito se comunicar com a saúde. O direito é muito linear e a saúde é muito mais complexa. Então, você vê bem isso, que você é advogada e trabalha com saúde. Exatamente. Né? Essa é a principal dificuldade? É a principal dificuldade. Agora, como é que a gente resolveria isso? Pois é, lá na Fiocruz nós temos um departamento de Direitos Humanos e Saúde e Diversidade Cultural, que eu sou pesquisadora colaboradora de lá, e a nossa linha é exatamente essa, nós trazermos profissionais da área da saúde e profissionais da área do direito, para que então possamos ter uma interseção e possamos conversar e dialogar. O mundo jurídico entender a forma que o mundo da saúde, né, se comporta, a forma como a saúde é vivenciada e a saúde é a mesma coisa. Como você utiliza o direito dentro da saúde e como você utiliza a saúde dentro do direito. Ok. Gente, vou fazer uma pausa aqui no fórum, mas a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o Fórum e o assunto de hoje são as políticas antitabagistas. A gente falou no comecinho, né, do programa, na reportagem, que o SUS gastou em 2015 23 bilhões de reais com vítimas do tabaco. Como é que a gente diminui esse número, já que o gasto é elevadíssimo? O que se estuda, Daniele? Bom, uma das propostas que se tem é de recolher um fundo da própria indústria do tabaco para fazer essa compensação dos gastos públicos, né? Além dessa tentativa, que ainda se encontra, ainda está aí, todas as medidas de saúde pública, né, que vem sendo efetivada através da Convenção Quadro, é uma das possibilidades para a redução desses gastos, né? Menos consumo, menos tabagista no Sistema Único de Saúde, automaticamente menos gastos do SUS com as doenças tabaco-relacionadas. A Convenção Quadro, na verdade, ela já foi, na verdade, um grande avanço nesse sentido, né, para todos os países. E é interessante ressaltar, falando sobre números, que o DF já teve uma diminuição bastante grande de fumantes, né? Isso é bastante positivo, digamos assim. Nessa seara que verificamos que há uma incidência maior de fumantes, esse aumento de fumantes, o DF diminuiu, né, em 10 anos, de 37% de fumantes para 14%. Então, assim, é um dado bastante importante. De maneira geral, o Brasil todo diminuiu, não é isso? Exatamente. Isso em função dessas políticas públicas. E é interessante também ressaltar que a Convenção Quadro, ela é o primeiro tratado internacional de saúde pública. Exato. Né? Auspício da OMS. Então, isso é de extrema importância, né? Você pega a OMS e os países discutindo a epidemia, né, do tabagismo, que é uma epidemia mundial. A gente está aqui com duas ex-fumantes. Por que você parou de fumar, Daniele? Bom, eu parei de fumar, ou melhor, quando eu comecei a fumar, eu já tinha uma ideia dos malefícios, né, claro, mas também comecei jovem. Comecei também com cigarros mentolados. Vide a importância, como muitos jovens começam, vide a importância, de fato, dessa resolução da Anvisa, da restrição do uso de aditivos prevalecer. Então, quando eu comecei a fumar, eu já tinha uma ideia de que em algum momento eu teria que parar.
né? Ou eu pararia por livre e espontânea vontade, ou teria que parar por alguma doença tabaco relacionada. E assim foi. Eu botei na minha cabeça que antes dos 30 eu teria que cessar esse vício. E foi exatamente assim. Com 27 anos eu falei, bom, agora acabou. E você, Clarice? Bom, eu, como todos os jovens, né, acabam começando muito cedo, achando bonito. E tinha aquela propaganda na época, né, de que era bonito fumar. E resolvi parar de fumar porque eu engravidei. E a minha Anjinha me fez parar de fumar. Minha filha mais velha. Até a importância da publicidade, que a gente falava no bloco anterior, né? A gente lembrava aqui, eu vejo muito publicidade em padaria, ainda hoje, onde se vende cigarro. É possível cortar aquilo ali? Isso é uma tentativa também, tanto da Anvisa, quanto de todas as entidades, né, parceiras em relação à saúde pública e em relação à Convenção Quadro. Uma das tentativas também é você... Porque, na realidade, quando você proibiu a publicidade nos pontos de venda e apenas você permitiu a exposição dos produtos, era, de fato, a exposição do produto. E aí, a indústria do tabaco criou-se, então, aqueles layouts, né, aquele display super colorido. Hoje em dia, na realidade, o que você vê não é a exposição do produto, tem uns produtos que são enormes, né, umas caixas que são enormes. As cores que se colocam nos displays, se você for se atentar, primeiro que o display fica próximo a balas, a venda de balas, chocolates, né, que já são voltados para o público jovem. Segundo, que se você for ver as cores que se encontram nesses displays, né, os displays luminosos, eles fazem muito alusão às cores também das balas e dos chocolates. Então, continua de uma forma indireta essa publicidade, né, voltada para os jovens. No direito a gente conseguiria reduzir isso ou cortar isso, ou precisa de uma norma específica, Clarissa? Normas nós já temos, né? Eu acho que seria interessante mais uma atuação dos próprios órgãos de defesa do consumidor, né? Inclusive é importante mencionar que os cigarros eles não podem mais vir com aqueles dizeres, né, light, ou então assim, dizendo que tem uma incidência menor de todos esses produtos que são cancerígenos, né? De forma geral, o grande desafio, pelo que eu percebo aqui, é chegar no jovem. Agora, evitar que ele comece. Vocês duas falaram aqui, né? Começaram muito jovens a fumar. Isso aí. O desafio é esse, é barrar o jovem. Exatamente. A Convenção Quadro ele tem 2 pilares principais, que é você cessar as pessoas que já fumam, né? Acabar tentar cessar, e também você barrar a iniciação. Agora, que países a gente tem como exemplos? Eles existem? Bons exemplos? Nós podemos citar aqui a Austrália em relação à medida de embalagens padronizadas, que também é uma das políticas para redução de iniciação. Então, essas embalagens padronizadas, você tira cores diversificadas dos produtos e você coloca, então, uma embalagem com advertências e simplesmente com o nome do cigarro. Uma outra política também que a Austrália adotou é que você não tem mais a exposição dos produtos. Todos os produtos do tabaco, eles são guardados em armários. Então, se o consumidor quiser comprar, tem que chegar, então, a um estabelecimento e solicitar que gostaria, então, daquele cigarro, e ele, então, vai abrir o armário e vai retirar. Então, você não tem nem a exposição dos produtos. E a própria Anvisa, aqui no Brasil, ela tem esse intuito justamente de padronizar as carteiras de cigarro nesse sentido, até para minimizar a propagação do uso, né? No mundo, de uma forma geral, o problema está nos países mais desenvolvidos, nos países mais pobres, ou não tem essa diferenciação? Não, é uma epidemia mundial. É um problema de saúde pública mesmo, mundial. O alerta aqui este ano é que não dá para combinar desenvolvimento com o tabagismo, é um alerta da própria Organização Mundial da Saúde. O que é mais importante nesse ponto? O que vocês acham? Nós podemos citar desde a produção, né? Então, falar dos fumicultores, né? Em relação ao cultivo do tabaco. Você tem a utilização de agrotóxico, você tem, normalmente são agricultores familiares, então você tem uma certa dependência daquela família à indústria do tabaco, porque além dele produzir o tabaco, ele vende diretamente para essa indústria. Então você tem essa dependência da família.
Podemos trazer, depois do tabaco já produzido, as guimbas de cigarro. Você não tem um recolhimento adequado dessas guimbas, então automaticamente você está poluindo o meio ambiente, né? Existe até uma campanha do Alexandre Milagres que ele começou a catar guimbas de cigarro nas praias do Rio de Janeiro. E a quantidade de guimbas são inúmeras, assim, são enormes, né? A própria Fiocruz também, nós fizemos uma campanha em um dia lá e durante 20 minutos ou meia hora nós saímos catando também guimbas de cigarro dentro do campus da Fiocruz. E a quantidade também é enorme. Então, de fato, não combina, né? Poluição. Na verdade, é toda uma série de... Não é somente o tabaco em si, né? Mas todos os produtos fumígenos, né? E é uma série de produtos nesse sentido. Causam o mesmo mal? São iguais? Cachimbo, charuto, cigarro? Narguilé. São equivalentes? São. Narguilé ainda tem uma composição mais importante ainda, que uma tragada do narguilé equivale a várias tragadas do cigarro, né? E o narguilé hoje é estritamente voltado para o público jovem. Como sempre, né? Exatamente. Os amigos de vocês ainda fumam? Muitas pessoas fumam, mas bem menos do que fumavam, né? Mesma coisa, Clarissa? Não. A maioria dos meus amigos não fuma mais. A gente já está caminhando aqui para o final do programa. Qual que é o grande recado que a gente não pode deixar de passar aqui? A gente falou sobre publicidade, sobre os jovens, exemplos de outros países, aditivos. Falamos muito sobre aditivos, a Convenção Quadro. Qual o recado aqui que vocês acham que é fundamental, que a gente não pode deixar, não pode terminar o programa sem falar sobre isso? A Convenção Quadro de Controle do Tabaco, ela não é uma convenção voltada para quem fuma, né? No sentido de você estar prejudicando aos fumantes. A Convenção Quadro, ela é voltada para a prevenção e para a saúde pública, para os danos causados, né, em relação ao consumo do tabaco. Não só o consumo do tabaco, mas a produção do tabaco, onde envolve, então, toda a cadeia da indústria do tabaco. A Convenção Quadro é de 2005, é isso? Isso, a Convenção Quadro foi ratificada em 2005 pelo Brasil. Isso. Pelo Brasil. Pelo Brasil. E nessa época, nesses 12 anos, surtiu bons efeitos essa avaliação. Muitos efeitos. Ela é bastante importante. Aqui no Brasil nós temos a Convenção Quadro, ela é hoje articulada pela CONIC, né, que é um órgão onde você tem vários ministérios do Brasil articulados e conversando sobre essa convenção para que, de fato, você tenha uma aplicabilidade interna no nosso país. Então, isso é um grande avanço. Em muitos países você não tem uma comissão voltada para atender esse tratado internacional. Então, isso eu gostaria de ressaltar da importância da CONIC. E você, Clarissa, um recado final, um aviso, né? Final que você acha que não pode deixar passar? O que nós não podemos deixar de passar é justamente a importância, né, dessa convenção, como a Daniele ressaltou, e principalmente assim, um recado aos jovens, né, que não comecem a fumar, e principalmente hoje em dia, pela utilização dos narguilés, né, então assim, que não iniciem esse hábito para que ele não se torne um vício, né. Acho que é importante isso. Ok. Gente, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Fórum. Obrigada. Obrigada. Bom, e assim a gente encerra, né, mais uma edição do programa. Eu agradeço mais uma vez a representante do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde, o CETAB, a advogada Daniele Barata e a professora de Direito Civil Clarissa Karnikovski. Eu agradeço também a você que nos acompanhou aqui hoje. Quer rever este programa? Basta acessar tvjustiça.jus.br. Mande também uma mensagem para a gente. O e-mail é forum@stf.jus.br. Um abraço e até a semana que vem. Tchau.
Música